Eu penso que basicamente a questão é: existem pessoas que precisam de aconselhamento e que rejeitam aconselhamento. Sim, existem e não são poucas. Não são poucas e pode ser difícil, e às vezes isso está, quando acontece de estar dentro da nossa casa, então nós temos um desafio maior. Obviamente, a gente tem maneiras de lidar com isso. Uma delas é amarrar essa pessoa e dizer: agora você vai ouvir tudo quanto precisa ouvir. Essa é uma maneira, e falar assim: agora eu vou botar uma fita aqui, você vai me ouvir. E você pode usar essa maneira aí, mas eu desaconselho. Ela não é a melhor. De fato, pode ser, há situações, inclusive, em que você não terá muito a fazer. Mas eu gostaria de dar uma orientação que, aliás, tem um pouco a ver com parte da minha palavra de amanhã cedo. Pessoas que estão assim, muito guarnecidas, muito rígidas em suas defesas, em seus espaços, provavelmente não terão muita abertura para que você chegue pela porta da sala. E aí você precisará de alguma habilidade para entrar pela porta da cozinha. Ficou claro isso? Vamos tentar entender isso aí. O marido, ele queria conversar com a esposa. E a esposa não queria, pelo menos não estava preparada para ouvir o que ele ia falar. Ela estava bastante fechada. E o que ele fez então? Ele pensou assim: nós vamos viajar, nós temos um compromisso, e quando nós formos viajar, quando eu estiver dirigindo, ao dirigir o veículo, e estivermos ali entretidos com alguma coisa, eu vou começar a suscitar um assunto, falando de uma terceira situação, e aí vamos começar ali, e aí foi o que aconteceu. Ele foi, chegou lá, participou do evento, e na volta, ao sair da cidade para onde foram, ele começou a falar de uma situação e falou: me conta. E ele foi contando. Daqui a pouco ele então pôde falar um pouco da situação dela, da família. Aí conversaram bastante. Quando chegaram lá abaixo da serra, ela olhou assim e falou assim: você combinou isso tudo, você planejou isso tudo, não foi? Mas o que eu estou a dizer? É que às vezes nós queremos acessar determinadas pessoas de frente, e tudo quanto nós vamos encontrar uma pessoa mais rígida. Existe um conceito em aconselhamento que não dá para nós trabalharmos aqui, é quase que uma classe do tamanho daquela que a gente teve antes, que é um método bíblico para lidar com isso, que Jesus usa muito bem. A gente vê, por exemplo, o profeta Natan abrindo isto. O profeta Natan vai aconselhar Davi. Ele vai aconselhar Davi, e Davi é um rei poderoso. Ele vai estar com Davi individualmente. Davi poderia matá-lo, poderia mesmo. Mas ele chega a entrar pela cozinha. Ele abre uma tela como esta. Imagina que agora você tem uma tela como esta. Imagina que ele fala assim: olha, rei, aqui no teu reino, porque o rei era alguém que lidava com as questões todas, né, executivas, judiciárias, legislativas. Ele era um rei absoluto. Olha, rei, aqui no teu reino houve um homem que tinha família, a família só tinha uma ovelha, e a ovelha era muito querida por ele, pelos filhos. Os filhos cuidavam daquela ovelha, amamentavam. Era muito
muito apegado à ovelha. A família tinha uma relação afetiva com aquela ovelha, uma só ovelha. Mas ele tinha um vizinho muito rico. E esse vizinho recebeu visitas. E foi preparar um banquete. E ao preparar o banquete, o que ele fez? Ele foi lá e buscou aquela ovelha do seu vizinho pobre. E matou a ovelha para servir, e a tela está ali, para servir no banquete ao seu convidado. Davi olhou aquela tela e falou assim: que coisa absurda! Que este homem morra e paga quadruplicadamente. Eu, quando era um pastor mais novo, eu achava que Natan fez assim, enfiou o dedão, vem cá, enfiou o dedão e falou assim: tu és esse homem. Eu achava assim. Hoje eu acho que Jesus, Natan, quando abriu aquela tela, falou assim: tu és este homem. Deu para entender? Por quê? Porque quando você faz assim, você abre, desloca o eixo objetal, que eu chamo, para fora, e a pessoa está mais preparada para ouvir. Querem ver algumas situações? Jesus faz muito isso. Isso tem um nome, eu não vou trazer aqui, isso tem um nome. Jesus, vem alguém e fala assim, para apanhar Jesus numa armadilha, um intérprete da lei. Mas qual é o grande mandamento da lei? Aí Jesus vai, como lês, como interpretas? Ele vai, fala isso aqui. Ele vai dizer, o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o teu coração, alma, força e entendimento. E o segundo é amar o teu próximo como a ti mesmo. Aí ele, querendo excusar-se, ele diz assim, e quem é o meu próximo? É frontal isso. Esse não é a melhor condição para aconselhar, porque é frontal. Aí Jesus, abre a tela. Deu para entender? Deu? Abre a tela e diz, certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e aconteceu cair nas mãos dos salteadores. O primeiro estava ali, os salteadores deixaram mesmo semi-morto no meio do caminho. Depois de tudo lhe roubarem, deixaram ferido. Descia pelo mesmo caminho um levita, que vendo passou de largo. Depois veio um sacerdote, ao contrário, veio o sacerdote, passou de largo, o levita passou de largo. Mas um samaritano, quando Jesus falou samaritano, já deve ter dado um remexido, não é? Lá nas entranhas daquele judeu. Mas um samaritano que ia de caminho, vendo, aproximou-se, atou-lhe as feridas, passou azeite e óleo e colocou no seu cavalo, provavelmente, na sua montaria, sozinho, levou na hospedaria, cuidou dele. No dia seguinte, chamou o hospedeiro, deu 2 denários e falou, cuida dele, o denário de hoje, o denário de amanhã, cuida dele e quando eu voltar eu vou te pagar. Volta cá. Eu imaginava que Jesus estava falando, qual destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Não é assim. É assim. Qual destes 3 te parece aquele que foi o próximo de que caiu nas mãos dos salteadores? Aí ele fez... Ele vai falar samaritano nunca. Mas ele fala assim, aquele que usou de misericórdia. Porque ele não é bobo. Ele não é ingênuo. Ele sabe a teologia. Aí Jesus diz, vai e faz os mesmos. O que tem a ver isso com a nossa pergunta aqui? É que se nós não tivermos maneiras indiretas, sábias, de acessar as pessoas, sem que seja num confronto frontal, pessoas muito defendidas, nós não conseguiremos. Ficou claro?
Nós precisamos de habilidade para lidar com elas de uma maneira em que elas sejam capazes de estar com o eixo objetal deslocado. Ficou claro? Não nesta relação, mas numa relação para cá, para que, olhando para fora, elas vejam. E às vezes, elas não estão a fazer defesas muito rígidas, porque são más, mas porque não percebem. Entende? Porque não percebem. Então, muitas das vezes, situações como essas aqui exigem a habilidade de nós começarmos por situações que estejam alheias, mas que guardem similaridade, afinidade, convergência com a situação daquela pessoa. Fica claro isso, gente? Ajudei. Claro, isso aqui é um conceito que precisa ser desenvolvido com um pouco mais de tempo, né? Mas eu estou tentando dizer que bater de frente com casos assim pode não ser a alternativa mais sábia. Tudo bem? Apenas a pessoa se enrijece, fica mais orgulhosa. Eu poderia contar muitos exemplos escriturísticos para mostrar esse conceito para os irmãos, mas claro, citei dois que eu acho que já podem ajudar, tá bom? Bem-vindo, eu diria, bem-vindo. Bem-vindo a esse mundo. Querem ver um exemplo? Vem aquele jovem e diz assim, ele é um jovem, ele vem com uma boa pergunta. Mestre, o que é que eu vou fazer para herdar a vida eterna? É uma excelente pergunta. E Jesus, que faz perguntas, a gente já viu isso na palestra, faz perguntas e diz, conheces os mandamentos? Ele disse, sim, conheço todos desde a minha mocidade. Quais? Este. Só faz referências àqueles mandamentos, mas não faz referência à cobiça, por exemplo, não faz. E aí Jesus disse, bem, já que conhece os mandamentos todos, desde a sua mocidade, você vá e vende tudo, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus, e vem e segue-me. E ele, entristecido, porque era possuidor de muitos bens, retirou-se triste. Jesus foi bem sucedido ou mal sucedido? O que é que vocês acham? Hein? Isso. E ele deu a resposta que conhecia não. Hein? Eu acho que ele foi bem sucedido. Por quê? Porque o outro foi aconselhado, não é? Foi o outro não. Tem um... E quem aconselhou bem. Aconselhou bem. Isso é importante nós entendermos, porque há sapato do outro, há um caminho do outro. É claro que nós somos responsáveis por fazer o nosso melhor trabalho, por orar, por nos empenhar, por buscarmos sermos sábios, para usar um conceito muito forte das Escrituras. Mas há um caminho do outro. Há um caminho que é daquele filho, é daquela filha. Pais sofrem, pais entendem o que eu estou dizendo. Às vezes há um caminho que é daquela ovelha, apesar de se fazer tudo que se pode fazer. E há um caminho que às vezes a pessoa simplesmente volta as costas e diz não. E é assim. E Jesus, vem cá, rapaz, volta aqui, eu não queria falar o que eu disse. Não, era exatamente aquilo que devia ser dito. Exatamente. Então, você não é Deus. E aqui é uma teologia que afirme a graça de Deus, a soberania de Deus. Eu acho que aqui, essa é uma igreja que crê na graça, não é? Que crê na liberdade da graça, crê no Espírito. O Espírito sopra onde quer.
Há um caminho que é de Deus. Eu sempre digo aos conselheiros: você precisa fazer a sua parte e depender de Deus e buscar a Deus graça. Agora, vamos lá. Você não terá condições de fazer a parte do outro nem de Deus. Não queira fazer a parte das duas, porque é muito. Se conseguir fazer a sua, já está bom. Entende? Agora, se sempre todo o trabalho é mal sucedido, pode ser sim, que às vezes não, você está a precisar buscar um pouco mais aconselhar-se nos aconselhamentos que você tem feito. Mas também dizer que uma pessoa que não é bem sucedida está sempre errada, eu não direi. Por quê? Porque Noé pregou uma geração inteira e sabe quantos se converteram, gente? Quem se lembra? Só a família, eu nem sei em que condições. Então, esse é que é o ponto. Então, vou dizer uma coisa para vocês. Não. É claro, se você vê o seu trabalho não sendo tão bem sucedido, procure observar, aconselhar-se, verificar, fazer um trabalho melhor, aprender. Há bons cursos de aconselhamento, alguns muito melhores do que esse que eu estou a oferecer a vocês. Claro, façam bons cursos. Acho que aqui em Portugal já se tem bons cursos. Procurem o melhor possível, a melhor formação. Mas também reconhecer que nós precisamos... há um trabalho que é do outro, há uma responsabilidade que é do outro, e há um trabalho que é de Deus, e nós não podemos fazer tudo isso. É demais para nós. Fica claro, gente? Ajudei? Vamos lá. Primeiro, uma pessoa desejar morrer não é sempre algo ruim. Ok, não. Crentes entenderam a necessidade em algum momento do desejo de partir. Moisés disse a Deus: Senhor, cansei. E tinha razões. Eu estou muito cansado. Esse povo é assim. Tira a minha vida. Elias deitou debaixo do zimbro, lá no deserto, fechou os olhos e disse: basta, tira a minha vida agora, ó Senhor, porque não sou melhor do que os meus pais. E deitou e adormeceu. Moisés e Elias. Jó amaldiçoou o dia em que eu nasci. Melhor seria não haver nascido. Jonas, até porque o bicho comeu a boboreira, quis morrer. Não. O apóstolo Paulo diz que ele passou uma provação a ponto de desesperar quase da própria vida. O ser humano em algum momento pode desejar morrer. Alguns sim. E é fácil para quem está saudável, com saúde, respirando bem, sem dor, dizer assim, dar respostas fáceis. Mas a realidade é que o sofrimento torna a vida estreita, apertada, e a tolerância reduz. O hospital, por exemplo, é um lugar de baixa tolerância. Quem não sabe disso? Porque o ser humano em dor fica com a tolerância mais reduzida. Então, a primeira coisa que eu queria enfatizar é isto. É possível desejar morrer. Agora, o que é a diferença do crente bíblico é que ele não vai lá e diz: eu vou resolver esse assunto por mim mesmo. Vou, sei lá, tomar aí uma quantidade de remédio, passar uma faca aqui no meu pescoço, vou resolver da minha maneira. Não. Todos esses homens que eu mencionei agora,
apesar de terem chegado a esse ponto, entenderam, ok, eu estou aqui nesse atalaia, eu estou aqui nessa torre de homenagem, porque esse é um país de muitos castelos, eu estou aqui nesse lugar de vigia, mas só vou sair daqui quando o meu general, o meu chefe me chamar. Então, nas Escrituras, você tem o bom crente, em algum momento desejando morrer, mas confiando aquele desejo ao Senhor. Deu para entender bem, irmãos? Todos esses que acabei de mencionar. Isso é o que eventualmente acontece. Agora, ele está a sofrer. Eu falei que hoje estamos a sepultar um irmão em nossa igreja. Quando eu visitei, minha esposa e eu, dias atrás, ele estava a usar morfina, altas doses de morfina, com dores muito intensas. Mas ele queria viver. Eu disse aos familiares, não tirem dele qualquer esperança de viver. Não tirem. Porque se o ser humano quer lutar pela vida, tem o direito de lutar pela vida. Fica claro, irmãos? Fica. Eu disse, não tirem dele isso. Porque vem aqueles médicos e falam, acabou, não tem mais jeito, agora é esperar, morrer, e querem determinar dias e prazos e não sei o tempo. Eu respeito a medicina, sou muito grato a Deus pela medicina, mas eu prefiro deixar esse assunto com Deus. Então, não. Eu diria, se a pessoa tem desejos, expectativas, mesmo que eventualmente não sejam muito, realistas, eu entendo que não deveríamos tirar delas esse desejo de lutar pela vida. Fica claro isso? Agora, se ela já chegou ao ponto de que desiste da vida, sim, aí nós estamos num tempo difícil. E aí não tem respostas fáceis. Aí, nesse momento, nós chegamos a um limiar, porque hoje há a chamada medicina dos cuidados paliativos, ou também quem faz aqui áreas da psiquiatria ou da psicologia, ou mesmo do serviço social sabe, existem áreas hoje de acompanhamento de pessoas doentes terminais, em que tudo quanto se faz é o trabalho de cuidados chamados paliativos, porque se sabe que não tem mais, humanamente falando, esperança do ponto de vista dos recursos científicos para aquela pessoa. Ok, mas ainda assim é possível fazer trabalhos que ajudem aquela pessoa a sofrer menos. Mas eu diria que se ela quer morrer, sim, nós temos um momento difícil, porque nós precisamos ser compassivos, precisamos estar ao lado dela, mas eu não diria, vamos aqui chamar um médico e desligar os tubos. Ficou claro? Eu não chego a esse ponto. Eu digo, a gente vai trabalhar para que a sua dor, pedir a Deus para que a sua dor seja atenuada. Eu vou estar do seu lado, nós vamos buscar os melhores recursos para que você consiga viver esse tempo. Mas eu gostaria de citar uma situação que vivi no ministério, se eu puder. Nós temos em nossa igreja uma irmã, acho que a notícia chegou aqui em Portugal, se alguém aqui lida com homeschooling, provavelmente já conheça, com educação domiciliar, provavelmente já conheça. Ela teve 6 filhos, 6 meninos, todos homens. Ela teve o 6º filho e 7 ou 8 dias depois ela teve um AVC grave. O menino precisou ser cuidado pela tia, pela avó, e ela teve um AVC de grandes consequências. Ela fez algumas cirurgias, precisou tirar a parte da calota, ela tem hoje uma prótese, eu chego lá. Eu entrei naquela UTI algumas vezes, ela estava praticamente morta. E depois ela foi para a cidade de São Paulo, inclusive um especialista da área de neurologia que eu acabei tendo informação.
ela ficou uma parte da vida dela desacordada, em coma, e não foram dias, foram meses. Depois ela foi para uma clínica em que as pessoas vão para morrer. Não sei se vocês entendem. Essas clínicas terminais, em que as pessoas vão lá apenas para serem assistidas e morrer. Eu fui lá com minha esposa, que ela está, com minha filha mais nova. Ela estava nessa clínica, mas nós não desistimos dela. E, incrivelmente, ela está viva e consciente. E fala, ela ainda não se locomove em pé sozinha, mas ela é capaz de andar com o apoio dos com o apoio de do irmão, ela é capaz de ir à cozinha, ela come, ela fala com os filhos, ela ouve os filhos, ela conseguiu recuperar a vivência com o filho, o 6º filho dela. Então, é difícil essas coisas. Eu não teria uma resposta simples para isso. Para alguns eu diria, é provável que Deus vai chamar com um imenso sofrimento. Para outros eu diria, sejam pacientes, amorosos com essa pessoa, compassivos com a dor, porque a dor do outro é uma coisa que a gente não consegue medir. A dor é sempre um fenômeno muito único, não é? O que é uma dor para um é mesma dor, mesmo estímulo, não é igual para o outro. Isso é algo que eu trabalho com os alunos de mestrado. A dor não é exata. Você pode ter o mesmo estímulo e a resposta de uma pessoa àquela dor ser diferente, gente. Fica claro isso? Okay? Então, não fique nivelando dor e dizendo, eu seria diferente. Ok, você seria diferente, mas a realidade daquela pessoa é aquela é a realidade. Eu diria também, para se sempre manter a abertura de que Deus pode nos surpreender. Eu posso dizer aos irmãos que Deus faz isso. Não quero ser leviano nisto, mas eu gostaria de ser realista a ponto de dizer, por experiência pastoral de alguém que está no ministério aí com mais de 3 décadas e que comecei a pregar com 17 anos e já estou dessa maneira que vocês veem. Deus faz coisas extraordinárias. E às vezes a gente imagina que aquela pessoa não terá conforto algum, consolo algum naquele quadro de sofrimento. Às vezes Deus não a cura, mas aquele é um tempo em que a graça de Deus pode se manifestar de maneiras extraordinárias. Dá para os irmãos entenderem? Com situações, com vivências, com experiências. Então, eu diria não. É simplesmente uma receita difícil, mas é melhor lidar com ela ancorado pelos valores e compreendendo que cada caso será um caso. Dar uma receita geral, eu não farei. Tudo bem? Bem, eu gostaria de muito, em primeiro lugar, de agradecer, porque num sábado à tarde temos esse salão cheio. E não foi por mérito meu, porque ninguém aqui me conhecia, foi por mérito talvez de quem divulgou. Muito obrigado a vocês por tudo isso. Mas eu diria assim, trabalho de aconselhamento é um trabalho que é muito compensador. Às vezes, uma palavra, um tempo, um momento de oração com uma pessoa faz uma imensa diferença. Você não precisa ir com todas essas teorias que eu trouxe aqui. Se puder aplicá-las e crescer na compreensão disso, vai ajudar. A boa literatura, bons cursos, eu falei. Mas é preciso fazer o básico, que é
estar ao lado da pessoa, ouvi-la, orar com ela, trazer uma palavra simples, trazer esperança, trazer encorajamento, às vezes também aquilo que é mais difícil, alguma admoestação, alguma correção com habilidade, alguma repreensão sincera. Quem ama repreende, o Senhor faz isso com seus filhos. Então, fazer isto é uma expressão do nosso amor, do nosso cuidado. Então, comece a fazer isto você. Não espere que o outro chegue para você, te procure. Tem um irmão da nossa igreja que ele sempre falava assim: pastor Gilson, aqui na nossa igreja aquele irmão não fala comigo. Eu falei, é mesmo? Eu falei, vamos resolver isso agora. Ok, fulano, você pode chegar aqui? Fiz exatamente assim. Olha aqui, esse aqui é fulano de tal. Eu não sei se você o conhece. São bons amigos. Talvez você esteja a esperar que o outro aproxime-se de você. Não espere. Vá lá com graça, com habilidade, com humildade, aproxime-se. Não fique aí esperar que o outro dê passos que às vezes você precisa dar. Então, quebrar esses limites é talvez um dos grandes desafios assim nas nossas vivências na igreja. Hoje a gente tem alguns bons recursos. A gente tem a possibilidade de fazer um telefonema, de mandar uma mensagem, de lembrar um dia do aniversário, dizer eu orei por você hoje, de trazer uma palavra, olha, fazer como minha avó. Ela não fez nenhum curso de aconselhamento, mas ela era capaz de preparar um bolinho, ir lá na casa da vizinha, dizer assim, eu te trouxe aqui um bolinho. Thalina, que bom que você veio. Eu estava mesmo hoje pensando em você. E eu também vim para aqui fazer uma outra coisa. Vim hoje orar com você. Isto não é uma coisa impossível de acontecer. E se nós desenvolvermos isto em atos práticos, nós vamos crescendo em graça e habilidade de nos relacionar. E quando nós crescemos em graça e habilidade de nos relacionarmos, essas coisas ligadas ao aconselhamento se tornam mais naturais. Deu para entender? E aí nem todo mundo precisa ficar procurando aqui a porta do gabinete do pastor ou da casa dele, embora ele certamente deve fazer esse trabalho com alegria, mas é importante que isso seja uma realidade da nossa vivência no corpo de Cristo. Coisas pequenas que para você parecem pequenas, não são pequenas, são importantes nessa dimensão. Ouvir, orar, oferecer, uma palavra, um telefonema. Às vezes, simplesmente, olha, não consegui falar com você, mas agora eu estou aqui, não sei se você usa o WhatsApp. Usa o WhatsApp? É um instrumento interessante. Ok, fulano, hoje é seu aniversário, acabei não conseguindo falar com você, eu vou orar por você. Aí você ora, fulano mandou o áudio. Aí 3 horas depois, ele vai ouvir, isso não é difícil. O difícil é as dificuldades estão conosco, não é? É que Deus nos dê graça para vencê-los